Então vamos lá, bem-vindos, bom dia, mais uma aula VIP com essa turma incrível, vocês estão muito bem, acelerados lá no ritmo ótimo de curso, o que ajuda bastante. Vocês que têm participado dessas aulas que a gente faz com toda a turma, na verdade com quem participa nessas aulas abertas, vocês conseguem perceber alguma diferença entre o ritmo e entre a apropriação do conteúdo? Percebe? Sinceramente falando assim, só para eu saber mesmo se tem. Eu só pude participar dessa última, né, na semana passada. Nas duas anteriores eu não tive a oportunidade de participar, mas eu coincidentemente acabei caindo lá no momento da prática com um colega que não faz parte da turma VIP. Então eu consegui perceber nitidamente que assim a gente realmente está num ritmo mais acelerado e essa troca de experiências aqui com você está sendo fundamental. Aí, na hora da prática, deu para perceber, né, que o conteúdo, para a gente que está nesse nível um pouquinho mais à frente, tem sido fundamental aí para, na hora da prática, não ficar tão perdido, né? A gente já conseguiu estruturar uma linha, um roteiro, né, digamos assim. Legal, tá bom. Legal, vamos saber. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o módulo 9 e a matriz IOPAM. Todos vocês já passaram aqui nesse módulo 9, que é o de técnicas e ferramentas? Sim, né? Muito bem. A gente vem daquele ritmo de entender identidade, entender IOPAM, passamos uma série de técnicas e ferramentas, depois um pouco de conteúdo de comportamento humano, e agora a gente volta nesse módulo com mais técnicas e ferramentas um pouco mais voltadas para o OPAM, especialmente para o PAM do IOPAM, né? Para outra parte. E eu queria fazer essa introdução, essa revisão aqui, a partir dessas ferramentas e teorias que a gente passa, para a gente preencher essa matriz IOPAM no final. Depois da prática, eu quero preencher com vocês ela todinha até o ponto que vocês já fizeram de curso. E isso vai trazer para vocês a rota dentro do mapa. Porque vocês já têm o mapa, vocês já conhecem um pouco de quais são os caminhos, as trilhas, e tendo a matriz IOPAM, o planejamento do processo claro, vai ajudar vocês a traçarem exatamente a rota mais adequada para cada cliente. Então, vamos lá. Pensando no PEP, né? A gente começa esse módulo com o PEP, que é o Planejamento Estratégico Pessoal. Lembrem sempre que toda vez que a gente fala de estratégia, que é o planejamento estratégico pessoal, toda vez que falar de estratégia, a gente tem que necessariamente falar de para onde estamos indo e quem somos. Senão, ele não é estratégico. Ele é só um planejamento ou um plano de ação. E é justamente isso que as organizações fazem, ou pelo menos as organizações mais estruturadas, mais maduras de mercado fazem. Elas falam, bom, qual é a nossa visão? O que nós temos como missão? Então, onde estamos indo? Quem somos nós? Quais são os nossos valores? E aí traça-se a melhor forma de alcançar esta visão. Quando a gente fala disso num processo pessoal, que a gente não traz aquela visão tradicional de 5 anos, 10 anos de mercado e tudo mais, a gente está falando sobre aquela visão existencial, ou seja, a realidade que eu quero criar com a minha existência, e os objetivos que a gente tem de curto, médio e longo prazos. Isso também é importante vocês terem em mente, porque nem sempre vocês vão ter trabalhado a visão existencial no processo. Depende do processo, depende da temática da pessoa. E se ela estiver nesse momento um pouco mais maduro mesmo de existência, de entendimento, e é o momento dela trabalhar a visão existencial, legal. Aí fica aquele PEP super consistente. Ela tem um plano de vida. Mas nem todos estão nesse ponto. Então, quais são seus objetivos definidos a partir de quem você é e quem você é? Aí eu consigo fazer o PEP. Outra coisa importante também do PEP é que eu menciono isso na aula, ele pode ser usado como um roteiro de sessão ou um roteiro de processo. Processo 1, sessão 1 e 2, o bloco do quem. Sessão 3 e 4, bloco do que. Sessão 5 e 6, bloco do como.
Percebe? Dá para ir fazendo direitinho o PEP, porque ele é como se fosse um resumo do IOPAM. E uma coisa legal dele também é que, de todas as ferramentas, na verdade, por isso que a gente ensina antes vocês a construírem a própria ferramenta de vocês. Não precisa necessariamente criarem uma ferramenta do nada, vocês podem adaptar as ferramentas. Então, não trabalhei missão e visão com o cliente, não vou fazer o PEP? Faço. Pego lá do SWOT, pessoal. Coloco aqui naquela fase do quem outras questões que foram abordadas com a pessoa. Ou ainda, não trabalhei missão, não trabalhei visão. Não precisa aprofundar necessariamente, se não for importante para aquela pessoa naquele momento. Eu posso trazer ideias. Qual é o seu entendimento atual de missão? Esse. Pode ser que isso dispare nela uma necessidade futura. Pode ser que isso dispare nela uma possibilidade de outro processo, ou continuidade de processo com você. Ou pode ser que aquilo ali já é suficiente para ela alcançar o objetivo dela. Então, era o poder do PEP. Tá? O PEP, enquanto essa sigla, Planejamento Estratégico Pessoal, ele é uma ferramenta clássica de coaching, tá? Só que ele não inclui a etapa quem. Esse é o nosso diferencial, que é justamente a identidade que a gente inclui no nosso método. Então, ele começaria, o que você quer? Como você vai fazer para chegar lá? Ganhos e perdas. Tá? Uma outra utilidade para o PEP é uma calibração do processo, como se fosse uma colheita. Eu gosto até de usar esse vocabulário com os coaches, eventualmente. Falo, gente, vamos fazer aqui uma colheita? Que é, a gente plantou, vamos colher aqui, vamos fazer um resumão. É uma forma de você sintetizar o processo do cliente. Então, qual foi a sua missão? O que a gente já trabalhou? Vamos preencher isso aqui num quadro só? Porque está tudo solto. Então, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? O que você quer? Como vai chegar até lá? Está aqui, ó. Com esse plano, você dobra, guarda na carteira, pendura na geladeira e você pode chegar onde você precisa. Tá? Feito isso, tem esse plano, né, o planejamento estratégico pessoal. Aí a gente... uma outra coisa antes disso. Eu uso o PEP, às vezes, como PEM. O que é o PEM? Aqui é outra dica plus. Eu uso como planejamento estratégico ministerial. Então, você faz exatamente a mesma coisa, só que você faz isso para o ministério. E aí você pode tanto fazer sozinho se você é o líder, mas eu recomendo veementemente que seja um processo, uma série de encontros com a equipe-chave de liderança para vocês discutirem esses pontos. Com isso, gente, tem-se aqui um belo princípio de uma consultoria ministerial. Toda consultoria ministerial que eu faço, eu começo com o PEM. É a mesma coisa, tá? É isso que eu chamo de você criar sua própria ferramenta. Adaptando para outros usos, né? Exatamente. E isso que é legal, que é a criatividade. Às vezes, fazendo um adendo aqui no nosso tópico, às vezes a gente pensa que, nossa, fulano é tão criativo, fulano cria as coisas do nada, as coisas acontecem. Tem a sensação de que a criatividade é alguém olhar para o zero e criar as coisas. Mas a criatividade mesmo, sempre na humana, ela sempre é a partir do que já existe. Todos os criadores, os artistas, os músicos, eles sempre criam em base de alguma coisa. Você olha para aquela coisa que sempre teve um uso e dá novas funções para aquilo. Isso é criatividade. E aí, quando você cria, às vezes, uma vírgula que você coloca, a pessoa fala, que coisa incrível, uau! Conta para ninguém. Eu só mudei um pouquinho o que eu já vinha fazendo, tá? E é isso que torna a gente diferente, dá o diferencial, a marca que vocês podem deixar naquilo que vocês fazem. Pois bem, agora sim, falando um pouquinho sobre passando do PEP, a gente vem para o processo de escolha estratégica, a gente passa para o processo de escolha estratégica, que a gente traz lá o SWOT estratégico. Gente, pratiquem SWOT estratégico. Ele vai entrar na mente de vocês tão rapidamente. Vocês não têm ideia como isso ajuda a tomar decisões. Vocês treinam o pensamento para curto, médio e longo prazo assim, muito facilmente, muito rapidamente. Quando a gente pode usar esse processo de escolha estratégico, o SWOT estratégico? Você pode usar ele tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim.
Quero escolher qual objetivo vou seguir. É uma decisão importante. Faz um SWOT estratégico. Quero escolher qual estratégia, vou escolher a estratégia do caminho. SWOT estratégico. Quero escolher que nome vou dar para o meu filho. SWOT estratégico. Porque tudo tem ganhos e perdas. Tudo. E você traz esse pensamento para as suas escolhas. Então, é diferente do ganhos e perdas, porque é outra ferramenta também que eu amo e eu faço ela com muita fluidez no dia a dia. E acho que vocês podem treiná-la também. Então, você traz o ganhos e perdas de uma série de... aquela ferramenta, ela traz mais assim, internamente, o que você ganha, o que você perde, quais são as consequências internas aí do seu objetivo. No SWOT estratégico, ele traz um pouco dessa questão interna, mas ele analisa não você, ele analisa as escolhas, as opções. Então, é mais analítico e racional do que o ganhos e perdas. O ganhos e perdas ele vai trazer uma questão mais emocional até, se vocês praticaram, deve ter notado isso. E o SWOT estratégico, ele é mais racional mesmo, ele vai pegar, olha, aqui está um dado, vamos analisar esse dado. Aqui está outro dado, vamos analisar esse outro dado. Compara. E eu tenho 3 dados, compara os 3. Eu tenho 5 dados, compara os 5. Você pode fazer de quantas opções estiverem disponíveis para vocês, tá? Sem segredo aqui, lembrando que ao final sempre, já que ela é tão racional, sempre convida a intuição, o emocional. Porque as decisões a gente pode até tomar no racional, mas quem arca com elas é o nosso emocional. Então, faz sentido mesmo? Vai para casa, dorme com isso, vê o que você está percebendo, o que você está sentindo em relação a isso. Continua fazendo sentido? Agora vai. Tá? É de novo, aquele processo, a gente transita entre emocional, racional, abre opções, fecha opções, vai para o abstrato, vai para o concreto. O método Yopan, ele traz isso de uma forma muito fluida para vocês perceberem. Ele dá opções e dá ferramentas para vocês transitarem entre os polos que acontecem com as pessoas. Tá? E aí vem superação de barreiras. Eu pulei uma aqui, que é o da SWOT Disney, estratégia Disney. Na estratégia Disney, ela também, que só quero deixar uma dica para vocês, ela serve também para vocês fazerem workshops com as pessoas. Então, precisamos chegar numa solução criativa para X problema. Maravilha. Vamos listar, faz uma sessão de brainstorming, vocês já tiveram aula de brainstorming, uma sessão de análise, ou seja, criativo, desprendido, totalmente abstrato, totalmente maluco até. Tudo bem, você tem espaço para isso, só porque depois você vai ter um filtro. Vamos analisar, racional, comparando, viabilidade. Depois você fala, o que pode dar errado? Como é que a gente melhora isso? Aí você chega na melhor estratégia ou na melhor saída que vocês precisarem para o problema. Isso aqui para workshop de grupo é muito legal e fica super dinâmico. Vocês podem separar equipes para isso. Pessoal, a equipe do criativo venha. Agora, gente, a equipe do criativo, vocês deram o seu melhor. Muito obrigada. Venha o pessoal do racional, do analítico. Tá? E isso ajuda bastante a ponderar. E aí todo mundo tem voz. Tá? Indo lá para a superação de barreiras, aqui não tem muito segredo, né? As forças que impulsionam as forças de resistência. E quando a gente ajuda o coach a perceber que quando ele está estagnado, ele está no processo de mudança, mas a mudança não acontece, essa ferramenta traz essa elucidação. E eu quero trazer para vocês um pouquinho mais de atenção o roadmap. O que vocês acharam de roadmap? Vocês já praticaram por aí? Não. Gente, é muito legal o roadmap, adoro. Eu achei muito legal também. É a hora, Bia, que você se sente coach, assim, sabe? Você fala, cara, eu tô plenitude aqui na minha função. Você mergulha, porque não tem como você fazer um roadmap 3D, presencial especialmente, sem você se envolver. Não é aquela coisa racional, você convida para ação, você sente as emoções do coach, você pilha as emoções dele. Então, o que você pensa? O que você sente? Como é que você age? E ali, uma coisa muito legal que vocês vão ver lá no psicodrama, é que você tira o coach das afirmações
elaboradas. O que você faria? Eu faria tal coisa. Então, está tudo muito no nível de possibilidade, de intenção. Quando você traz no roadmap, na ação, para ele vivenciar aquilo, já não é mais as possibilidades, ele está vivendo aquilo naquela hora. E aí você consegue ver as reações dele em tempo real. Os medos que aparecem no rosto, que quando ele estaria só no discurso não apareceriam. As alegrias que vão aparecer. Então, ali você tem que se conectar com ele de corpo, mente e físico mesmo. Tem que ser muito ligado nele. Que aí você vai perceber as pequenas expressões, o medo, os apertos de mão. E aí você espelha ele, né? Então, quando ele fala, uau, e você espelha mesmo. E aí você espelha mesmo. Online dá para aproveitar também? Muito, com certeza. Essa é uma ferramenta, eu não posso negar que eu amo fazer ela no presencial, porque você conecta sensorialmente, é mais poderosa. Mas dá para fazer online tranquilamente. E o pessoal, a gente fica, será que o pessoal vai entrar na onda? Só a primeira parte que o pessoal fica meio assim, o que será que vai acontecer? Será que eu tô me expondo demais? Depois que você insistir, você entrou no personagem, as pessoas entram também. E é muito legal quando elas entram, porque ela começa a virar aquela chavinha, você vibra com ela, só que o que vocês têm que fazer? Pede para ela deixar o computador ou o celular longe, para vocês verem ela por completo. Vocês têm que ver o corpo delas, tá? Não dá para ver só esse quadradinho aqui. Aliás, até uma dica, gente, deixa eu falar com vocês, quer ver, ó? Deixa eu fazer assim, 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 assim. Opa, deixa eu ver. Aqui. Evitem usar esse ângulo para atender o coach. Por quê? Aqui vocês só conseguem ver meu rosto. Não conseguem ver muito do que eu estou expressando com as mãos, alegrias, medos, ansiedades, tudo isso fica assim. Eventualmente, eu que me mexo bastante, aparecem as pontinhas dos meus dedos. E isso, para ele, pode não passar a mesma confiança que passaria como está aqui, ó. Você consegue ver o enquadramento e consegue ver muito mais das minhas expressões. A gente se comunica muito aqui. Nem que você seja uma pessoa mais contida, né? Menos efusiva que nem eu. Mas só de estar aqui, a pessoa vê você mais por inteiro. E no cérebro, isso dá a mensagem de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você pode se conectar comigo porque eu estou aqui por você. E o mesmo do lado de lá. Como é que você vai ter uma visão do coach, do que ele está sentindo, passando, que hora que ele para notar, se você só vê o rosto, tá? Então, deixa um pouquinho mais distante a câmera. Tá? Deixa aqui de volta aqui. No roadmap também, lembrando que ela é parte emocional. O que o coach faz com essa ferramenta depois? Como é que ele leva isso? Não é só para proporcionar uma experiência emocional para ele. É um planejamento muito mais completo. Como é que ele vai, então, transformar isso num planejamento de ações? A gente vai colocar no final o 5W2H, a ferramenta está lá para vocês baixarem. Vocês já conhecem o 5W2H? Ela é bem clássica da administração, que é o W é what, when, whom, who, how much, aí o H, né? How much, how. E a gente coloca mais 2 itenzinhos lá, que é desta ação específica, quais são os elementos limitantes, e dessa ação específica, quais são os outros recursos necessários, porque ali ele contempla geralmente o how much, que é dinheiro, finanças. E que outros recursos vai precisar? Vou precisar de um aliado, vou precisar de um mentor, vou precisar de um amigo, aí você contempla tudo isso naquela coluna, tá? E aí agora, com tudo isso, a gente consegue chegar no planejamento do processo IOPAM. Deixa eu perguntar, vocês estão em relação ao objetivo de vocês, como é que está o alcance, os passos para aquele objetivo que vocês estão trabalhando aqui nos processos? Eu posso dizer que esse módulo 9 me ajudou bastante, viu? Na verdade, até mais do que como coach, né? Eu consegui pegar aquilo que é o meu objetivo no curso, joguei isso para dentro de um planejamento estratégico e determinei etapas, né, para alcançar. Então, foi fantástico aí acompanhar esse módulo 9, que realmente me colocou no mapa, né? E eu consegui fazer essa visualização daqui a tantos anos, como é que vai estar aquilo que eu tenho planejado. Então,
eu já estou trabalhando hoje, visualizando o que vai ser daqui a alguns anos. Então, foi fantástico, foi muito bom mesmo. Agora é pegar isso e aplicar, replicar, né, para o coaching. Sim. E aí, como foi essa rodada? Muito boa. Vocês percebem que depois que a gente passa da identidade e formulação de objetivo, a coisa vai simplesmente deslancha? É uma conversa geralmente menos emocional, mais focada, porque a pessoa está mais resolvida nas suas questões e com isso mais de lado ela consegue ter clareza para tomar decisões e entrar em ação. Por isso que é tão poderoso a gente começar pela identidade. Então, quando vocês estiverem lá nas conversas de vocês, estiverem desenvolvendo alguém, ou uma conversa mesmo na igreja, aquela coisa de fim de culto, né? Que a gente adora, fica ali, bate um papo e tal. A pessoa traz alguma demanda para você, ajuda ela a lembrar quem ela é. Tá, mas quem é você? Quais são suas características? Eu não estou perguntando sobre mim, não é sobre mim, não é sobre sua mãe, não é sobre seu marido, sua esposa. Você. E aqui, uma adenda importante para nós cristãos, não é necessariamente o que você quer, o que seu coração te diz. Porque isso daí é a fonte do humano, do centro de quem eu sou, né? Quem eu quero ser. Mas assim, o que dentro do que Deus diz sobre você, você puro aí, sem as suas dores, sem seus medos, sem o pecado, o que é para você fazer, que não são as vozes das outras pessoas sobre você, mas a voz de Deus sobre você. Aí a pessoa se sente quentinho, né? Aquele acolhimento gostoso, e é mais fácil dela entrar em ação. Gente, eu quero aproveitar agora para tirar o máximo possível de dúvidas que vocês tiverem e a gente fazer o planejamento de um processo juntos. Então, me digam aí, quais são as dúvidas ou aquelas questões que vocês ainda não sabem resolver ou gostariam de uma dica quando vocês estão com alguém no processo? Dentro aqui da aula da turma, né? Ou não? Se não tiver, não tem problema. Só para eu saber se tá tudo resolvido, tudo bem? Eu vou usar a sua fala, Sara. Eu acredito que depois que a gente rompe a questão do autoconhecimento, da identidade, da descoberta da missão, da visão, tudo fica muito mais claro e assim se desenvolve com tanta naturalidade que até vou citar aqui o meu bate-papo com a Grazi, né? Se torna mais assim, você externar aquilo que você já tem como visão, aquilo que você planejou, e eu acho que o outro lado fica mais como um acompanhamento de beleza, e vai te dando o retorno, né? Como se você estivesse ouvindo a sua voz através do coaching, né? E aí só reafirma aquilo que você já estabeleceu ali dentro do seu planejamento. Então, eu acho que as primeiras etapas é que são os maiores desafios, né? Como fazer com que a pessoa ela busque esse autoconhecimento, ela desenvolva a sua visão, né? A partir da missão que ela encontrou em Deus, falando em Deus assim, mas a sua missão de vida, eu acho que esse é o grande desafio, porque, como você falou, depois disso vai deslanchar, o negócio vai fluindo, você só vai meio que aparando para o surfista não cair da prancha, porque já pegou a onda, agora vai embora. É isso aí. Você tem quase uma sensação de desnecessário. Não é isso? Assim, o que eu tô fazendo aqui, gente? É mais ou menos assim, pô, ele tá me pagando só para ouvir, né? Porque eu já não tenho muito o que acrescentar. E aí que por isso que é importante trabalhar ao longo do processo, né, com você mesmo, você saber quem é você coach, ou você mentor, ou você líder, para você ficar tranquilo que você não tem que superar o coach, não tem que ter aquela fala, aquela pergunta mirabolante. Porque se você não tem essa clareza e não está seguro, chega nessa etapa, você se sente assim, toma o dinheiro de volta, toma aqui seu tempo de volta. O que eu posso fazer para compensar você de me deixar te ouvir? E não, é o contrário, você está ali sendo muito, muito útil. Só que não é sobre você, você está sendo útil para alguém, né? Você está servindo alguém. Tá bom?
Muito bem. Dúvidas? Alguma coisa final? Não, vamos para o planejamento de um processo. Só acho que complementar, né? Isso, eu tenho vivido isso na prática com as meninas que eu tenho treinado, praticado, principalmente algumas ferramentas. E a briga, talvez a inicial nossa, é querer surpreender, né? Querer falar, uau, eu fiz ele pensar, fiz ela pensar. Quando você vê aquela carinha assim, você fala, yes, deu certo. Mas trazer isso no coração não é sobre nós. Eu tenho percebido isso. Todas as vezes que eu entro no processo, para treinar, eu já tenho orado nesse sentido. Pai, me deixa ciente em todo momento que não é sobre mim. Quando eu consegui entender isso treinando com uma amiga minha, falei, cara, tá aí. Por mais simples que seja, a pessoa fala, muito obrigada, e chega aqui e fala assim, eu nem fiz nada. E você entende que realmente não é sobre nós. A gente está ali só para, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quando a visão muda, né? Quando o foco sai da gente e vai para o outro, daí a gente vê o negócio realmente, Deus realmente agindo e a gente fazendo, sendo inútil. Meu pastor fala assim, seja inútil, seja inútil. Aí a gente vê o negócio acontecendo. É só compartilhando uma experiência mesmo. Muito bom. Eu estava participando do Summit essa semana. Aliás, gente, eu indico demais o Summit para vocês. Não sei se eu já comentei com essa turma, o The Global Leadership Summit. Gente, é muito bom. Eu participo desde 2011. Já falei, né? Até na minha história lá eu conto. É sensacional. E esse ano está falando especificamente sobre como liderar e influenciar pessoas em tempos de incerteza. E eu me lembrei de uma frase, né? Ouvindo vocês, eu lembrei de uma frase de um dos palestrantes que ele fala assim. Eu não vou lembrar transliteral, mas é mais ou menos o seguinte: eu estava conversando com uma pessoa e tinha duas pessoas importantes que eu precisava entrevistar. E eu precisava decidir para a matéria qual deles seria a pessoa-chave da matéria. E uma das pessoas foi muito atenciosa, eu amei, saí de lá super inspirada, e ele me fez acreditar o quanto ele era importante, o quanto valia a pena eu estar ali com ele. E eu saí de lá com essa sensação. A outra pessoa tinha o mesmo peso de importância, de relevância mundial. E eu saí daquela reunião com uma sensação de que eu era importante, de que valia a pena eu estar ali com ele, porque eu era importante. E aí não precisa nem dizer quem foi que ganhou o protagonismo na matéria, né? Eu não lembro dos detalhes, mas eu acho que isso é tão marcante. A gente, como coach, não está ali para a gente ser importante para a pessoa. A gente está ali para fazer a pessoa saber que ela é importante, não só para nós, mas para Deus, para a vida, para ela fazer o que ela precisa. Então, não é sobre ser interessante, né? É sobre se interessar pelo outro. E isso vai fazer toda a diferença para o seu coach. É isso que vai fazer ele até falar assim, caramba, que coach legal que eu tenho, que pessoa incrível. Porque você faz ela se sentir importante. Vocês estão aí com a matriz de vocês impressa? Ou no computador mesmo? Página... vocês não estão com a página 30, eu ia falar. Tá aqui. Vocês têm preenchido até... Vocês chegaram a preencher, que eu tinha passado o desafio para vocês na aula anterior. Então, vamos lá. Eu quero dar uma passadona aqui para vocês preencherem. E em seguida a gente vai falar sobre o planejamento. Vocês têm preenchido até que ferramenta, cada uma de vocês? Eu preenchi até planejamento estratégico. Show. Muito bom. 5W2H. Tá. Eu preenchi umas e umas não. Então eu tenho até fim, mas umas... não. Muito bom. Perfeito. Então vai ser mais rápido, a gente vai conseguir aproveitar melhor. Para a gente entender, o IOPAM, ele é uma estrutura de processo, uma linha de pensamento, mas ele também tem uma ordem cronológica de desenvolvimento. Então, se a gente começa na fase de identidade, a gente tem que entender que naquela etapa de identidade não é necessariamente só falar sobre identidade, mas é o início do processo. Então, tudo que contempla aquela abertura, aquele entendimento, aquela conexão com o coach, está na etapa identidade. Tudo bem? O nome da fase não se resume àquele nome, àquele assunto, mas ao momento do processo da pessoa.
Posto isso, prontidão para o coaching, ele entra em que etapa? Identidade. Identidade. Pronto. Cabe em alguma outra etapa falar de prontidão para o coaching? Não cabe, porque prontidão para você começar o processo. Né? Então, já estou no meio do processo. Será que eu estou pronto para o coaching, meu filho? Já perdeu o bonde. Se não estava, já foi. Avaliação pré e pós-coaching. Identidade e melhoria contínua. Perfeito. Aprendizados. Essa Vai técnica, ser- né? Pode ser sempre. Sempre. Do Todos. também. Todos. Follow-up. Também é todos. Né? Todos. Todos. Resultados esperados. Tudo. Identidade. Identidade. Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu coloquei também objetivo. Isso. Identidade e objetivo. Porque se eu não trabalho resultados esperados logo de início no processo, eu faço mais uma ambientação, entendo qual é o norte da pessoa, mas não quero ainda aprofundar, ok, eu posso trabalhar isso com mais detalhes na fase de objetivo. Uhum. Tá? Dream List. Objetivo. Alguém colocou diferente? Eu coloquei identidade também. Eu também. Tá. É comum colocar na fase de identidade. Eu não vou dizer que está escrito em pedra que ela não está na identidade, mas eu prefiro trabalhar ela em objetivo. Por quê? Apesar dela inspirar, ela combina com o momento identidade, mas ele não fala de identidade, a ponto da pessoa saber quais são os sonhos dela e quais são os sonhos dos outros, ela se afirmar a partir daquele sonho. Mas, se vocês quiserem usar e testar, fiquem à vontade. Eu gosto de usar ela muito mais no objetivo, porque fica... Agora que eu entendi quem eu sou, eu posso sonhar com mais liberdade. E dali eu escolho o meu rumo a seguir. Tá? O SWOT pessoal, ou inventário pessoal, fofa pessoal. Identidade. E... Tem 2? Tem 2. Inventário pessoal. Até fui confirmar, tem 2. Lembra lá. Objetivo. Eu trabalharia na identidade e na preparação. Em que situação? Lembra lá, ela começa com as forças e as fraquezas. E depois, o que ela tem embaixo? Oportunidades e ameaças. O que são avaliar oportunidades e ameaças, se não preparação para entrar em ação? É uma análise que eu faço a partir de quem eu sou, quais são as minhas oportunidades, ameaças do caminho a seguir. Então, ela é ótima, gente, para usar, já reforçando a identidade, porque tudo sempre remete lá, né? Ao I. Então, eu remeto a identidade para preparar a pessoa para entrar em ação no objetivo dela. Então, o que vai ter pelo caminho? Quais são as armadilhas? Tá? Funciona bem. Roda da vida. Identidade e preparação. Em que situação você pensou em preparação, Bia? Para avaliar a vida, né? As áreas que estão menos, que estão piores, assim, para partir para ação. Foi isso que eu pensei. Tá, e aí, nessa linha, se ele avalia as áreas da vida, o que sai dessa avaliação? E a gente está pensando junto aqui com vocês, tá, gente? Sim. Então, todo mundo quiser participar aí, pode participar. O que sai da avaliação da roda da vida? É mesmo de identificar, né? Quais áreas que estão piores.
E o que eu preciso fazer depois de identificar as áreas? Aí tem que escolher algumas para atuar. E o que é isso no nosso método? É o objetivo. É o objetivo. Ah, tá. Ok. É só o objetivo essa? Eu colocaria identidade também. Identidade funciona muito bem em Roda da Vida, no sentido dele entender quais são as áreas dele, ele consegue fazer uma autoanálise de autopercepção, e ele coloca ali alguns parâmetros de futuro, mas eu não defino ali, se eu trabalhar na identidade, eu não defino ali qual é o objetivo do processo. A finalidade da Roda da Vida na identidade é diferente da mesma ferramenta no objetivo. E eu usaria ela ainda numa terceira fase. Nossa. Quem? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Mas não como ponto A, ponto B, tá, gente? Como é que eu estava, como é que eu vou estar no final? Porque a gente fala isso lá na aula. Roda da Vida é foto, não é filme. Então, se eu tô bem hoje, tá tudo legal hoje, maravilha. Amanhã eu faço a mesma Roda da Vida, aquela área que eu tive algum conflito, acaba reduzindo. Mas não quer dizer que ela piorou. A minha satisfação, que é meramente emocional e perceptiva do momento, foi afetada. Tanto para mais quanto para menos. Como é que eu uso ela lá no Melhoria Contínua? Resolvemos, trabalhamos identidade, seu objetivo, você já está na ação. Agora, o que vem na sua vida? Vamos dar uma olhadinha para as outras áreas da sua vida? Para você ter uma melhoria contínua mesmo, por conta própria ou com o coach, e continuar progredindo. Perguntas poderosas. Que é quase... O tempo todo. Quase uma pergunta boba, né? Todos. Escutativa, escuta profunda. Também. Também, todos. Sonhos e... Aqui eu não sei se está na mesma ordem de vocês, que eu peguei da minha apostila que eu usava, mas eu atualizei para o curso online. Para vocês, qual é a próxima aí? Valores. Valores, pronto. Valores. Identidade. Identidade. E não trabalhem ela na etapa de objetivo ou preparação, que bagunça o coreto, tá? Que a pessoa precisa entender em que ela está ancorada. Valores é onde ela se ancora. Aí ela vai questionar onde ela está ancorada na hora que ela já está em ação. Isso devia ter sido trabalhado lá atrás, identidade. Tá. Ganhos e perdas. É a próxima aí? E aí? O que vocês colocaram em ganhos e perdas? Arrisquem, gente. Objetivo. Objetivo. O que mais? Tem na preparação também. Preparação, ela funciona muito bem também. Tem mais uma. Ação? Não colocaria em ação, usaria identidade. Como assim identidade, né? Eu ia perguntar isso. Peraí. Quando a pessoa... Se a gente praticar muito, se vocês praticarem muito ela, vocês vão perceber que, no final das contas, está falando dos medos, dos valores e das crenças da pessoa. Fazer o ganhos e perdas naquele momento, se ela tiver uma clareza mínima do objetivo, tá? Eu quero... Sei lá, quero ser promovido. Ok, o que você ganha, o que você perde, não com a ênfase do objetivo concluído, mas da existência dela como pessoa. O que você ganha, o que você perde? O que você acredita? Por que você acredita que você tem que chegar nessa carreira, nesse trabalho? O que vai afetar em você? Também dá para trabalhar. Só que aí depende do coach, ele tem que já ter um nível de pensamento um pouco mais complexo. Ele já tem que ter essa facilidade, porque tem gente que demora um pouquinho de entender a linha de raciocínio do coaching, né? Então, você tem que ir preparando, até a pessoa virar a chave.
Às vezes a pessoa já vem de outros processos, ou ela já tem alguém que já mergulha no autoconhecimento. Você começar com uma identidade mais SWOT, mais levinha, ele vai falar, vamos, não está andando o processo. Precisa de uma coisa um pouco mais parruda, mais complexa mesmo. Entra com ganhos e perdas que daquela titubeada. Opa, peraí que eu não tinha pensado nisso. Então ficou identidade, objetivo e preparação, certo? A clássica dela, gente, é preparação, tá? Mas serve para esses outros também. Silêncio. O silêncio intencional. Pode falar, né? Missão. Identidade. Qual mais? Eu coloquei identidade, objetivo e melhoria contínua. Bingo! Essas 3. Agora ela funciona muito, muito bem na fase de objetivo. Muito bem ela funciona. Porque eu já vim com aquela... Especialmente se você fizer a transição entre identidade e objetivo, ela será a ponte entre a identidade e a preparação. Ela ser usada especificamente com essa função de fazer a ponte. Por quê? Me conheci, entendi quais são os meus recursos. Para que é tudo isso? Qual é a parte mais transcendente de mim? E que eu vou viver a partir de agora? Porque é para lá que eu vou. O para lá que eu vou é o objetivo. Então, na mesma ferramenta, você consegue fazer essa transição. E na sessão seguinte, você já começa. Legal. Pode lançar aí um PEP, por exemplo, para viver essa missão. Visão. Qual? Identidade. Só identidade? Objetivo e melhoria contínua também. Legal. Classicamente, ela é perfeita para a fase de objetivo. Porque visão não deixa de ser um objetivo, só que é um objetivo bem macro, certo? E da maioria dos processos, eu evitaria usar ela na fase de identidade. Por quê? Simplesmente porque não dá tempo de trabalhar tanta profundidade de autoconhecimento na pessoa para ela chegar na visão existencial. Pensa comigo, a visão, ela vem sempre atrelada à missão, porque a visão é o resultado da missão. Para a pessoa saber a missão, ela já tem que se conhecer muito bem. Então, ali eu já fui 8, 9 sessões, não sobra tempo para eu na identidade para que eu consiga migrar para um objetivo, fazer a preparação e melhoria contínua. Mas, coloco aí o adendo de novo, se a pessoa tiver um autoconhecimento, vier de outros processos, talvez dê tempo de você trabalhar isso na fase de identidade. Ela funcionaria também como essa transição entre identidade e preparação, porque ela é uma definição de objetivo. Dica, nem sempre quando vocês fizerem missão precisa fazer visão, mas quando fizer visão, a pessoa tem que ter clareza da missão. E eu não trabalharia ela em melhoria contínua. Por quê? Em melhoria contínua é aquela coisa que a pessoa fala, legal, o que vem a seguir? Mas é uma coisa que ela consiga dar conta sozinha, que ela tenha clareza de passos, replicando tudo o que ela fez no processo, andando por conta própria. Então, é a melhoria dela. Visão, dentro de um processo de coaching, ele é uma coisa já mais desafiadora. Não é só replicar o que ela viveu no processo para vivenciar a visão, para realizar essa visão. Ela tem que ter mais estrutura para isso. Então, é como se eu terminasse um processo com um tiro de canhão. A pessoa fala, opa, é muito denso para ela continuar sozinha. Tá? O que mais que vem? Formulação de objetivos SMART. Objetivo. Objetivo, isso aí. Estratégia para o alvo. Aqui tá PEP. O PEP, legal. Vamos para o PEP, então, primeiro. Faz sentido, mais. PEP.
PEP eu coloquei preparação. Classicamente, ela é uma ferramenta de preparação. Mas tem uma outra que a gente pode usar também. Não? Dá para usá-la também para o objetivo. Porque ela vem de identidade, ela obriga a formular um objetivo. E ela faz um pequeno esboço da preparação. Então, vocês podem dar essa ênfase no objetivo, transitando entre a identidade e a preparação. Tá? Mas ela é clássica de preparação. Eu uso com frequência ela como a primeira sessão de preparação ou fazendo transição entre objetivo e preparação. Gente, uma dica também. Eu gosto sempre para dar para o coach clareza e consistência no processo, de ir contando para ele qual fase ele está. Fazer uma pequena introdução, tá? A gente não apresenta o Iopan lá no início, olha, esse é o método que eu uso, é assim que funciona, porque dá para a pessoa segurança e clareza do que vem a seguir. E aí, quando a gente está durante o processo, ele está imerso, ele não faz ideia do que está acontecendo, ele só deixa o barco seguir o rio. Então, você fala, olha, agora, quando a gente está no turismo, a gente fala assim, olha, agora a gente está passando por essa mata, o que está acontecendo aqui do lado, a vida nativa. É isso que a gente faz no processo. Agora a gente está migrando para a fase de objetivo, esta é a etapa em que a gente vai formular com detalhes. Agora nós estamos indo para a preparação. O que você espera disso? Então, você deixa a pessoa segura de onde ela está, em que etapa do processo. Isso contribui significativamente para a melhoria contínua, que é ela ser capaz de replicar o que aconteceu antes na vida dela quando ela estivesse fora do processo. Então, ela sabe, desculpem, ela sabe que depois de um objetivo vem a preparação, ela vai aprender, mas ela sabe que para definir o objetivo ela tem que se conhecer. E aí ela vai fazendo essa transição por conta própria depois, tá? Depois do PEP vem aí estratégia para o alvo ou SWOT estratégico? Roadmap. Vamos falando vocês, então. Roadmap vem para onde? Preparação. Clássico, preparação. Muito bom. Depois, roadmap. Tem mais uma que dá para usar também, roadmap. Não é clássico, mas dá. Ação. Dá para usar ela. Deixa eu até esclarecer um pouquinho melhor a ação para vocês. A pessoa ela já planejou e agora ela está imersa, ela precisa entrar numa ação intencional do objetivo dela para que ela se submeta às dores e alegrias do processo. Se ela ainda ficar ali só na sessão e fazendo tarefas curtas, tarefas de uma sessão para outra, não tem matéria-prima para a etapa da ação. É ali que ela vai colocar em prática e vai vir para você com as dores. Falar, eu tentei, isso deu errado, foi aqui que aconteceu, me deu tal medo. Quando eu conversei com fulano, eu fiquei amedrontado. E isso é que vai dar matéria-prima para vocês escolherem ferramentas e continuarem na condução do processo, na fase da ação. Por que é que o roadmap também dá para usar nessa etapa da ação? Porque, às vezes, ele não percebeu que ainda vem pela frente, ele não contemplou um planejamento que foi feito só racionalmente, e ele ainda não contemplou as dores. Você quer que ele viva aquelas dores e alegrias com você, enquanto ele está na ação, para saber o que vem a seguir. Por algum motivo, você entendeu que não precisava trabalhar roadmap com ele na preparação e avançou. Mas fez falta. Então, você utiliza ele aí na parte da ação. Ficou claro? Se não, vocês perguntem, tá, gente? Essa é a hora. Tá bom. Grazi, tá com cara de interrogação, não? Eu estou organizando os pensamentos aqui. Você vai falando, eu vou pegando e vou colocando aqui, Tá mas bom. tá tudo em ordem. Se bugar, eu dou uma chamada. Vocês avisem, tá? O que vem aí depois do roadmap 5W2H, né? Isso. Qual a etapa? Ação. Ação. E? Preparação?
Preparação. Com o mesmo Para peso. mim, ele é mais ação. Ele dá para você fazer como preparação, porque fica um plano de ação esmiuçado, né? Mas eu daria o mesmo peso para preparação e ação. Deixa eu te perguntar, eu sei que cada processo é de um jeito, mas qual seria o ideal da divisão, assim, das sessões? São 10 sessões, 2 na identidade, tantas em tal, como que Então, fica a não divisão? dá para dizer qual é a distribuição ideal. Não tem mesmo. Tem processos, eu estou conduzindo um processo agora, agora que a gente está na preparação, eu estou na 9ª sessão. Ele vai até 12. Então, ele passou, se eu não me engano, foram 7 sessões em identidade. A 8ª foi definição de objetivos. Eu fiquei surpresa, a sessão foi ontem. Ele chegou com um planejamento feito em Excel, com uma dimensão de linha de tempo cronograma, que eu falei, cara, eu até pensei, caramba, o que eu estou fazendo aqui agora nesse processo? De nada. Foi inútil. E aí foi uma questão mais de passar ferramentas para organização de agenda. Mas estava assim, ele precisou de identidade, de mergulhar na identidade para deslanchar depois. Outros não, você trabalha 3, 1, 2, 5. A fase mais curtinha, geralmente, é de objetivo. Quando você trabalha bem identidade e objetivo, em uma sessão você mata. Tem sessão que você nem trabalha só objetivo. Ali, na hora que a pessoa definiu, ela já vem com clareza da semana anterior, que estava em identidade. Você passa, olha, vai pensando aí no objetivo, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem. Ele já chega com o objetivo SMART, ele nem sabia que era SMART. Bom, então você pegou o objetivo, checa se é isso mesmo, faz sentido, engata na preparação. Depende muito mesmo do coach, tá? Por isso que é mais importante mesmo ter a fluidez do método, as etapas. Quanto tempo cada uma depende da pessoa, depende de você também, do que você domina, tá? É mais simples e mais difícil. O que vem aí? Parafrasear. Parafrasear. E aí, gente? Todos. Todos. O próximo é? E se, convite e permissão. Técnicas. Deixa eu passar o e se para vocês. Eu acho que eu não passei no curso. O que é o e se? É simples, gente. É você tirar a pessoa dos medos da realidade e usar o campo das possibilidades. E se você fosse um homem? Eu não consigo porque eu sou mulher. Tá, e se você fosse um homem, o que você faria? Eu não consigo porque eu sou velho. E se você fosse jovem, o que você faria? Não consigo porque eu sou muito jovem. Ok, e se você tivesse experiência? Não, mas eu não tenho. Tá, esquece agora. Mas e se você tivesse, o que você faria? E se você tivesse todo o dinheiro do mundo? É o mesmo princípio do Dream List. Tanto é que a pergunta do Dream List é se. O e se é a frase, é o chavão dos criadores. E se fosse possível ter alguma coisa que nos transportasse daqui para lá sem precisar alimentar com capim? Criou-se o automóvel. E se a gente conseguisse voar? Depois gente, toda vez que é técnica, só para ficar claro para vocês, é técnica. Você usa em qualquer momento, no meio de ferramenta, fora de ferramenta, todo o tempo. Tá? O que mais, gente? Aí, o que vem? Análise do campo de força, vocês fizeram ou não? Agora vem modelo 777. Tá. Eu não vou passar agora o modelo 777, que vocês não tiveram. Vai ficar na outra... A gente colocou no módulo avançado, tá? Acho que a maioria que vem agora... É do avançado, né? Mas aí tem o estratégia para o alvo, não tem? E o SWOT estratégico, que a gente não falou ainda. Tá. Estratégia para o alvo. Que é aquela do Disney. Preparação.
E o SWOT estratégico? Preparação também. Ela é ótima para preparação. Tem mais uma fase. Pensa lá, vocês têm opções e você tem que escolher por uma opção. Você faz uma análise de qual é o melhor caminho a seguir. Dentro do IOPAM. Objetivo. Objetivo. Precisa escolher entre A e B. Qual objetivo vai ser o melhor? E aí ele fica muito rico porque é uma análise baseada não só nos fatos, mas na minha identidade, que é muito mais abstrato. E a pessoa tem maior clareza para poder escolher o objetivo dela. Então, objetivo, preparação. Vocês têm mais 5 minutinhos só para eu passar a questão do planejamento aqui? O que acontece então, gente? Aqui a gente passou as ferramentas que já tiveram no processo, acho que foram todas. Daqui para frente são das ferramentas avançadas. E tem lá o planejamento do processo. O que entra lá nesse planejamento? A gente tem as características do coach. A gente tem o objetivo que ele tem agora, o primeiro entendimento de objetivo dele, e os temas principais. Falando das características, o que vocês ressaltariam de características do coach? O que vocês acham que é relevante colocar lá no planejamento? Esse planejamento que você está falando é alguma página da apostila ou não? Foi a última aula do módulo 9, que é planejamento do processo IOPAM. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho, peraí. Vai passar. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês lembrarem da carinha. Tá. Vai aqui. Agora. Planejamento do processo IOPAM. Ah, tá. Isso. Só para vocês lembrarem da carinha, ó, essa é a carinha da aula. Tá? Que aqui a gente tem o nome da pessoa, obviamente, o objetivo dela, que é o objetivo inicial, e as características. E aí, a gente vai para essa etapa aqui. Que é pegar da matriz IOPAM que vocês têm aí e passar para o planejamento. Então, pensando aqui nas características, que tipo de características vocês acham que é relevante a gente puxar do coach, a gente captar dele na sessão 0? Então, assim, o perfil da pessoa é introspecção, extrovertida, introspectiva, falante. Às vezes a pessoa até é introspectiva, mas é falante. Ela fica muito ali com seus pensamentos, mas na hora que você dá uma voz para ela, a pessoa... Você tem que considerar tudo isso. É alguém que já fez um processo antes? Por mais óbvio que possa ser, é homem ou é mulher? Qual é a faixa etária? Porque quando isso está no campo da nossa percepção, está só aqui na nossa mente, a gente tem uma reação. Quando a gente vai planejar o processo e aquilo está explícito no papel, a gente tem outra reação, a gente tem outro tipo de clareza na hora de registrar ali o planejamento. Outra coisa que é importante vocês começarem a captar nos seus coaches, quais são as possíveis crenças que estão ali associadas? O que ele acredita sobre si mesmo, sobre o objetivo? Coloca ali, porque isso vai ajudar vocês a definir que tipo de ferramentas colocar.